A paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje estamos no dia 18 de 90 dias de leitura do Novo Testamento. Hoje vamos falar sobre Marcos capítulo 11 e o capítulo 12. No capítulo 11 a gente vai começar falando aqui sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, que é do versículo 1 até o versículo 11. Essa descrição da entrada triunfal do Nosso Senhor deve ter surpreendido os líderes romanos de Marcos, acostumados com a glória do triunfo romano. Esse era o tipo de desfile de boas-vindas feito a qualquer general romano vitorioso, cujo exército tivesse matado pelo menos 5.000 soldados inimigos, conquistado territórios novos para Roma e trazido para casa riquezas e prisioneiros importantes. O general vinha numa carruagem dourada, rodeado por seus oficiais, e no desfile expunha as riquezas e os prisioneiros. Os sacerdotes romanos compareciam ao desfile e ofereciam incensos a seus deuses. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 até o 17, Paulo faz alusão ao triunfo romano. Contudo, a entrada do Nosso Senhor em Jerusalém envolveu um jumentinho, algumas vestimentas, ramos lançados sobre o chão e o louvor de alguns peregrinos pascais comuns. Foi a única vez em que o Senhor Jesus permitiu uma demonstração pública a seu favor e fez isso para forçar os líderes religiosos judeus a agirem durante a Páscoa, época determinada para sua morte. Marcos não cita Zacarias capítulo 9, versículo 9, mas o Salmo 118, versos 25 e 26, que é um salmo messiânico. Aqui a gente tem a expressão Hosana, que significa oramos para que salve agora, ou Deus salve o rei. Quando Jesus entrou na cidade montado no jumentinho, proclamou sua realeza, mas também assinou sua sentença de morte. Do versículo 12 até o 14 e 20 até o 26, nós temos aqui uma passagem intrigante, que é Jesus amaldiçoando a figueira. À primeira vista, é um milagre enigmático. A Páscoa não era a época de figos. Todavia, o Filho de Deus tinha esperança de encontrar fruto naquela árvore, tendo em vista que a árvore tinha muitas folhas e era comum entre aquelas folhas encontrar alguns figos. Quando não encontrou nenhum fruto, ele usou seu poder divino para destruir a árvore em vez de ajudá-la a frutificar. Na verdade, o episódio inteiro é um sermão em ação. A árvore representa Israel, que não estava frutificando para a glória de Deus. Suas raízes espirituais estavam secas e nessa condição não podia frutificar. No entanto, Jesus também usou o milagre para ensinar algumas lições práticas sobre a fé e oração aos seus discípulos. Montanhas representam grandes obstáculos a serem removidos, e é nossa fé em Deus que nos capacita a superá-los. Todavia, a fé no Senhor não é o bastante. Também precisamos perdoar os outros, de acordo com os versículos 25 e 26. Não ganhamos o perdão do Senhor por perdoar os outros. Contudo, perdoar os outros demonstra a humildade de Deus nos nossos corações. Do versículo 11, 15 até o 19, nós temos ali uma passagem que fala sobre Jesus purificando o templo. Jesus examinou o templo e voltou no dia seguinte para purificá-lo. No início do seu ministério, ele havia purificado o templo. A gente tem essa passagem lá em João, capítulo 2, versículo 13 até o 22. Mas os mercadores religiosos voltaram para o templo. A simples mudança exterior não é duradoura se o coração não mudar. O que começou como um serviço para os judeus de fora, que precisavam trocar dinheiro e comprar sacrifícios,
tornou-se um negócio que não podia acontecer na casa do Senhor. As pessoas usavam o templo como um atalho para o Monte das Oliveiras, de acordo com o versículo 16, e as cadeiras e as mesas atravancavam o pátio dos gentios, em que os judeus deviam estar testemunhando a verdade de Deus aos seus vizinhos gentios. Em sua acusação contra os líderes, de acordo com o versículo 17, Jesus cita Isaías 56, versículo 7, e Jeremias, capítulo 7, versículo 11, que condenaram a nação por seus pecados no templo. A expressão covil de salteadores é o lugar onde os ladrões se escondem depois de cometer um crime. Os líderes religiosos usavam a adoração a Deus como uma forma de encobrir seus pecados. Do versículo 27 até o 33 do capítulo 11, nós temos aqui a autoridade de Jesus sendo questionada. Os líderes religiosos ficaram com raiva do que Jesus fez e disse. Eles estavam determinados a destruí-lo, conforme o versículo 18. Todavia, antes disso, tinham de reunir evidências suficientes para acusá-lo. Tudo girava em torno da autoridade. Versículos 28, 29 e 33. Eles perguntavam que direito ele tinha de limpar o templo e chamá-lo de sua casa? Ele estava afirmando, porventura, que era Deus? Jesus perguntou, o batismo de João era do céu ou dos homens? De acordo lá com o versículo 30. Essa pergunta deixou os escribas, os anciãos e os principais sacerdotes em um dilema, pois qualquer resposta que desse lhes traria problema. Eles rejeitaram o ministério de João e, além disso, não estavam dispostos a receber Jesus e crer nele. Em sua covardia e descrença, eles até permitiram que Herodes Antipas matasse João Batista e logo pediriam a Pilatos que crucificasse Jesus. Vamos falar agora sobre Marcos, capítulo de número 12. O Cordeiro de Deus da Páscoa foi examinado pelos líderes judeus e provou ser perfeito, embora não o aceitassem. Como é trágico quando as pessoas devotas prendem-se às suas tradições e rejeitam a verdade viva que está tão evidente. Na verdade, o Senhor Jesus revelava os pecados do coração deles ao responder às muitas perguntas que eles faziam. Temos aqui do versículo 1 até o 12 a questão do egoísmo. Jesus vai citar a parábola dos lavradores maus. Jesus sabia que seus inimigos queriam matá-lo. E nessa parábola ele revela o desejo pecaminoso deles de destruí-lo e de reivindicar a herança para si mesmos. A vinha identifica de imediato a nação de Israel e os lavradores são os líderes da nação. Em Levítico 19, 23 a 25, lá tem as instruções em relação ao tempo da colheita. O proprietário tinha de receber uma quantia como pagamento a fim de manter seus direitos sobre a terra. Os arrendatários, ao não pagar o estabelecido, perdiam seus direitos à terra se os herdeiros morressem. Então a terra ficaria com os que moravam nela. Essa era uma artimanha egoísta que punha as posses à frente das pessoas. Jesus cita o Salmo 118, que é um salmo messiânico, e se você comparar lá com Marcos 11, 9 e Salmo 118 e 25, você vai entender melhor essa passagem. E ele permite então que seus ouvintes profiram a própria sentença. Está lá em Mateus capítulo 21 e 41. Jesus, ao aplicar a si mesmo a imagem de pedra angular, afirma que na verdade ele era o Messias. Para os líderes religiosos isso era blasfêmia, e eles o teriam prendido na mesma hora se não temessem o povo. Do versículo 13 até o 17, que vai falar sobre o imposto para César, a questão ali tratada é a questão da hipocrisia. Os fariseus opunham-se a Roma e os herodianos, uma facção política, cooperavam com Roma. A única coisa que tinham em comum era o inimigo, Jesus. No versículo 13,
A palavra grega para apanhassem transmite a imagem de uma armadilha em um jogo de caça. A delegação de fariseus e de herodianos pensou que podiam pegar Jesus em uma cilada com uma pergunta que tivesse conotação política e religiosa. Os judeus ortodoxos não gostavam de pagar impostos a Roma, pois sabiam que era o povo escolhido de Deus. Pagar impostos significava reconhecer o poder de Roma sobre a nação, algo que não podiam admitir porque eram muito orgulhosos, como também ajudar a idolatria pagã. Se Jesus aprovasse o pagamento de impostos a Roma, teria problemas com seu próprio povo, mas se opusesse a isso, teria problema com Roma. Nosso Senhor, que conhecia a hipocrisia deles, respondeu de uma maneira que não apenas evitava o perigo do dilema, como também devolveu aos questionadores a responsabilidade pela afirmação. Como eles usavam a moeda de César, admitiam a autoridade de César sobre eles. Assim, eles apenas devolviam a César o que este antes dera a eles. Os impostos não são presentes para o governo, mas o valor que pagamos em troca dos serviços prestados, política e proteção contra incêndio, agências sociais, defesa, etc. E como a imagem de Deus também está estampada em cada ser humano, temos de devolver a Deus as coisas que são dele, já que Deus instituiu o governo humano para o nosso bem. Estamos obrigados a respeitar os governantes e a obedecer às leis. Daniel Webster disse: tudo que torna os homens bons cristãos, torna-os bons cidadãos. Do versículo 18 até o 27, nós temos aqui a discussão sobre a ressurreição dos mortos, e aqui é uma questão que Jesus vai tratar acerca da ignorância. Essa é a única passagem que Marcos cita os saduceus em seu evangelho. Eles aceitavam a autoridade de apenas 5 livros de Moisés e não criam na ressurreição do corpo, nem na existência de anjos. A pergunta hipotética deles, fundamentada em Deuteronômio 25, versículos 7 a 10, tinha o propósito único de tentar pegar Jesus por sua fala. No entanto, a pergunta, em vez de revelar a ignorância de Jesus, revela o desconhecimento deles da palavra e do poder de Deus. Para Jesus, a resposta a todas as perguntas estava nas Escrituras, não no pensamento do próprio homem. Ele reporta-os a Êxodo capítulo 3, versículo 1 até o 12, e apresenta a conclusão lógica de que, uma vez que Jeová é o Deus da vida, Abraão, Isaque e Jacó estão vivos. Há vida após a morte e, portanto, esperança de ressurreição futura. Todavia, a ressurreição não é a reconstrução e a continuação da vida como ela é neste mundo. Os filhos de Deus não se tornarão anjos, pois devemos ser iguais a Cristo. No entanto, seremos como anjos no que se refere a não casar ou ter família. Será um tipo de vida totalmente novo. Do versículo 41 até o 44, temos aqui uma questão de superficialidade. Aqui são abordados os seguintes temas: o mandamento mais importante, de quem o Cristo é filho, Jesus critica os mestres da lei e a oferta da viúva. Então vamos observar aqui. Os fariseus fizeram mais uma pergunta a respeito da qual os rabis tinham discutido muito tempo. Das 613 determinações encontradas na lei, 365 negativas, 248 positivas. Qual era a mais importante? Jesus respondeu com a afirmação de fé, o Shema tradicional judaico lá de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Os judeus devotos a recitavam de manhã e à noite. Ele também acrescentou Levítico 19 e 18 a isso, pois se amamos a Deus, temos de demonstrar amor por nosso próximo. Um dos escribas aprendeu a mensagem
com clareza e corajosamente concordou com Cristo. Porém, os outros não entenderam a noção de modo algum. Eles tinham uma visão superficial do significado da lei e não entendiam a importância de obedecer de coração. Jesus fez a pergunta final e mais importante e calou-os. Em sua chegada a Jerusalém, Jesus foi chamado de Filho de Davi pelas multidões e as crianças repetiram essa saudação no templo. Claro, esse era um título messiânico, o que explica por que os fariseus queriam calar o povo. Jesus cita Salmo 110 ao pedir-lhes que expliquem como o Senhor de Davi também podia ser o filho de Davi. E eles não responderam à pergunta. A resposta é que o Senhor de Davi teve de se tornar homem, mas os teólogos negavam-se a encarar as implicações tanto da pergunta quanto da resposta. Tinham um conhecimento superficial da palavra e a submissão deles a ela era muito insincera. Jesus encerra esse debate com uma advertência, versículo 38 até o 40, e um exemplo, versículo 41 até o 44, os quais expõem a hipocrisia dos líderes religiosos. Quando vemos o contraste entre a atitude dos escribas e a da viúva, constatamos o que Deus valoriza mais. Depois leiam Mateus capítulo 23 para uma exposição mais detalhada dos fariseus. Bom, termina aqui o nosso vídeo de hoje. Lembrando os irmãos que o comentário dos nossos vídeos são extraídos e ajustados conforme aqui a nossa necessidade do comentário bíblico Wiersbe. Deus abençoe e até o próximo vídeo.